Olá meninos, estamos aqui para mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos trabalhar o simbolismo, mais precisamente o simbolismo no Brasil. Nós temos aí como marca inicial Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, em 1893. É interessante falar sobre o simbolismo, por quê? Porque não foi uma escola muito bem vista no período, que estava acontecendo, não teve um grande prestígio, assim como teve o parnasianismo, que era a questão estética, a arte pela arte, mas no nosso contemporâneo, principalmente, ele influencia bastante. Para começo, a gente faz a seguinte pergunta: mas o que é simbolismo? O que é símbolo, né? Pensamos no anel que a gente usa, por exemplo. Teoricamente, ele é apenas um anel, um objeto. Mas o que esse anel se transforma quando eu dou uma carga significativa para ele? Ele se torna o quê? Uma aliança. Ele remete ao quê? A um relacionamento. Então, esse simbolismo, ele traz uma carga de conotação em cima de determinadas frases, de determinadas imagens, que vai criar dentro dos seus poemas. Esses poemas que esses autores trazem, eles têm uma interpretação bem simbólica e bem significativa. Eles trazem imagens oníricas, imagens surreais, imagens que podem ser interpretadas, que é pedida ao leitor que interprete. Mas é importante lembrar aqui que essas interpretações, elas são variadas, elas são múltiplas, mas o que tem que ser importante aqui é que essa interpretação, ela tem que fazer sentido com o que está sendo apresentado. Passando adiante, nós temos aí o contexto histórico, O simbolismo, ele estava acontecendo na segunda metade do século XIX, aí ele trazia junto com ele o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. É importante que a gente trace algumas diferenças aqui com relação ao simbolismo, que o simbolismo ele é altamente interpretativo, ele é altamente conotativo, ele traz uma carga subjetiva, ele trabalha com o leitor aqui é quase um coautor. Já no realismo, a gente tem uma carga de objetividade, tanto no naturalismo, e o parnasianismo, além da objetividade, ele tem a questão descritivista e a questão da estética que nós vimos nas aulas passadas, a arte pela arte. Então aqui o simbolismo, ele é anti-parnasiano. Por quê? Porque ele tem uma carga subjetiva. Então, anti-parnasiano. Baudelaire, O Baudelaire, nós sabemos que o Baudelaire, nós vamos saber, na verdade, que o simbolismo começa na França, com esse autor aí, que é o Charles Baudelaire. Ele é um autor muito importante, Ele tem uma obra que se chama As Flores do Mal, que ele traz aqui toda a simbologia da flor. O que é esse objeto carismático que é a flor, como é essa flor afetuosa, como é que essa flor se transforma no mal, que mal é esse que traz essa flor. Além do Charles Baudelaire, que é importante aqui também citar, é o Rimbaud, que também, além do Charles Baudelaire e o Rimbaud, vão influenciar na próxima escola literária, que é o modernismo. Agora nós vamos ver um pouco das características do simbolismo. A primeira característica que nós temos aí é o misticismo e o esoterismo. Para se entender essa característica, a gente traça esse paralelo com a questão da negação ao real. Aqui há uma quebra do real, Aqui o que não pode ser compreendido pela razão é como se escoasse entre os dedos, a gente não consegue observar. Então aí nós temos a negação ao real. A próxima ideia
Antes da gente ir para a próxima característica, nós temos que relembrar aqui também, que é importante, a questão do esoterismo, que é relacionado também às religiões orientais, que é o budismo e o hinduísmo. Mas essas religiões, elas não são tão explícitas, ela traz aqui somente conceituais, somente através de conceitos. Aí a próxima ideia que a gente tem dessas características é o sonho, a fé e a transcendência. Aqui a gente já traz um paralelo com a questão do romantismo, mas traz esse paralelo na questão subjetiva, que aborda o sentimento de pessimismo e o sentimento de dor. Por quê? Porque aqui o homem, né, o ser humano, ele está buscando, ele traz a busca do eu. E quando ele traz essa busca do eu, ele traz essa situação da subjetividade. Essa subjetividade que a gente nos remete, nos lembra à escola literária, que nós já trabalhamos o romantismo, mas não o romantismo na situação, na ideia amor da segunda geração, mas a subjetividade que se preocupa com a questão do eu, com a questão do sentir, com a questão do pessimismo, com a questão da dor. Aí nós temos o pessimismo e a dor. Outra característica importante aí, que vem trazendo no simbolismo, é a imprecisão e a intuição, né? Então aqui o eu, a pessoa, o homem, ele é inconsciente e ele sugere aí as imagens, por isso que nós temos aí a sugestão. A condensação, né? No simbolismo ele traz essa condensação das imagens poéticas. Essas imagens poéticas, ele apresenta inúmeras imagens, mas essas imagens não são aleatórias, são imagens encadeadas, são imagens que têm sentidos. Ele traz também a alegoria nas imagens. Essas imagens, elas são interpretadas, nós damos significação para essas imagens. Além disso, nós temos a característica da musicalidade, que é importante dentro do simbolismo. Que dentro dessa musicalidade, ele traz o ritmo, ele traz a questão sonora. E quando ele traz o ritmo, quando ele traz a questão sonora, ele trabalha as figuras de linguagens, a aliteração, a assonância e o hipérbato. Passando aqui, nós temos a sinestesia. Mas o que seria essa sinestesia dentro da situação do simbolismo, dentro da escola simbolista? É relacionado aos sentidos físicos. Por exemplo, a visão relacionada às cores, o paladar aos sabores, o tato aos toques, o olfato aos aromas e a audição ao som. É aqui na visão, essa cor se remeter a algo. É, por exemplo, essa cor associar a algo. Por exemplo, no branco, essa cor nos remete a paz. Dentro do simbolismo, lembra muito o Cruz de Souza, porque o Cruz de Souza, como ele era negro, ele se apega muito a essa cor branca na situação, porque ele sofria preconceito. Então, ele tem se remete a essa questão da cor branca. O paladar, por exemplo, que se remete aos sabores, né? Como você estivesse num lugar e você provasse uma comida desse lugar e você lembrasse da comida da sua avó. O tato, né? Que lembra os toques, o toque do sofrimento, o toque da alma, né? O olfato, que se remete aos aromas, o aroma quando você passa em um determinado lugar e sente um cheiro e esse cheiro te lembra alguém. A audição, que se remete ao som, quando você ouve uma música, menina, essa música lembra tanto fulano, menina, essa música lembra tanto quando eu namorava com cicrano. Então, essa questão da sinestesia, ele se relaciona muito
com esses sentidos físicos dentro do simbolismo. E aí nós temos os autores e obras do simbolismo. Um dos principais aí, João da Cruz e Souza, que é o Cruz e Souza, de 1861 a 1898. Ele é o precursor do simbolismo no Brasil. A sua obra ela é marcada pela musicalidade, pela espiritualidade, com temas individualistas, satânicas e sensuais. Então ele trabalha muito esses temas. Quais são as principais obras? Missal e Broquéis, Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. O próximo autor aí do simbolismo é o Alfonso de Guimarães, em 1870 e 1921. A sua obra é marcada pela sensibilidade, espiritualidade, o misticismo e religiosidade. A sua temática é a morte, a solidão, o sofrimento e o amor. Quais são suas principais obras? O Centenário das Dores de Nossa Senhora, a Dona Místicas, Kyriale, Pastoras aos Crentes do Amor e da Morte. Outro também importante, Augusto dos Anjos, de 1884 a 1914, foi um dos grandes poetas simbolistas, mas ele também apresenta características pré-modernistas, então ele vai influenciar lá no modernismo. Patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, e ele escreveu a obra Eu. Esse poeta ele é conhecido por poeta da morte, por ele trabalhar temas sombrios. Ok, gente? Então aí nós vimos aqui um pouco, né, da Escola Literária Simbolista. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, e até a próxima.